último vídeo da nossa série aqui do Diário de Obra. E sigo aqui sozinha, pois vocês terão imagens na tela também hoje sobre as referências da nossa casa. Mas a Erika tá aqui atrás da câmera. Oi, gente. E dessa vez ela prometeu participar um pouco mais. Pode deixar. E hoje a gente vai mostrar pra vocês quais foram as referências que a gente começou a juntar pensando no que a gente queria pra nossa casa. E no começo vocês vão reparar que assim, são referências que a gente acabou não usando como uma coisa literal, do tipo, eu quero esse porcelanato, quero essa privada. Não, foi uma coisa mais de um mood, assim, mais de um sentimento, de uma sensação que a gente queria que a nossa casa passasse. Tanto assim, tem umas referências impossíveis, porque a gente viajou, né? A gente viajou. Sonhou alto. A gente sonhou alto. Talvez, quem sabe, um dia uma casa na fazenda, a gente tenha essas coisas, né? Tem que ser uma casa gigante pra ter tudo que a gente queria. Mas não coube, a gente teve que fazer algumas escolhas. Mas a gente começou assim, pra vocês verem, a primeira referência que eu tenho é de um banheiro, né? Por quê? Porque eu amo banheiros. E por mais que eu tenha falado que a gente não usou essas referências no início de porcelanato e tal, tem este porcelanato aqui desse banheiro, tem no nosso banheiro, né? Que inclusive é maravilhoso. Ó, amor, é a primeira foto do nosso... Foto, realmente. Esse banheiro é demais, Esse né? banheiro é demais. E aí no começo a gente foi trazendo um pouco mais desse mood, dessa coisa de ser um pouco aconchegante, que mistura vários tecidos, várias texturas. E a gente descobriu que tem um nome pra esse tipo de coisa que a gente gosta, pra esse tipo de estilo, que é um estilo hug, não sei como pronunciar, gente, porque é um estilo dinamarquês. Foi muito legal quando eu descobri que esse era o nome do que o que a gente queria, porque eu já fui pra Copenhague, eu tinha uma amiga que morava lá, tem uma amiga que mora lá. Quando eu fui pra lá, ela me contou disso, né, que o que eles querem, né, esse estilo, que não é nem um estilo, é tipo um estilo de vida, assim, não é um estilo só de coisas estéticas, né, é que eles querem que a casa seja muito aconchegante, porque como lá é muito frio, eles passam muito tempo do ano dentro de casa. Então a casa precisa ser um lugar muito acolhedor, porque você vai passar muitos dias, muitos meses dentro da sua casa. Então se não for um lugar gostosinho de você ficar, não vai ser prazeroso passar um inverno tão longo dentro de casa. E como a gente trabalha dentro de casa, a gente faz tudo dentro de casa, a nossa casa precisa ter essa característica, né, da gente se sentir acolhida pela nossa casa. Então a gente fugiu um pouco dessa estética muito moderna, muito aquela coisa assim, que a gente vê muito, principalmente aqui no condomínio onde a gente mora, a gente vê muito essa coisa bem de revista. A gente fugiu um pouco dessa coisa e a gente foi pra uma coisa mais Santa Cecília, assim, né? Uma coisa mais a gente já assim. não sai muito agora, quando a casa ficar pronta. Não, com essa casa, minha filha, acho que o primeiro ano inteiro a gente não vai sair de casa. Se vocês quiserem ver a gente, viu, amigos? Vão ter que visitar. Vão ter que vir. Eu acho que não vai ser nenhum sacrifício pra ninguém, né? Então, olha essa referência aqui que eu queria se eu tivesse uma fazenda. Eu queria muito que a gente pudesse ter essa árvore gigantesca no meio do nosso quintal e tudo isso, mas assim, gente, em 300 metros quadrados é impossível fazer isso. Mas enfim, a gente foi juntando algumas referências de algumas coisas e aqui a gente para num lugar que tem duas coisas que eu queria muito, que era um balanço na sala. Olha esse balanço maravilhoso. Imagina você ficar balançando, feito uma blogueira maravilhosa na sala. E a outra coisa é esta rede, neste lugar. E aí o que acontece? Isso aqui eu botei só porque eu falei, eu quero botar isso aqui porque traz o mood do que eu quero pra nossa casa. E aí a Gi, que é a nossa designer de interiores, né, quem fez, né, o nosso projeto, quando ela abriu o nosso board, ela me fez essa pergunta: Lari, vocês vão querer mesmo essa rede ou foi só uma imagem meramente ilustrativa? Falei, Gi, eu amaria, né, ter essa rede dentro da minha casa, mas assim, não acho que é possível. Eu e a Erika, a gente ama uma rede, mas eu tinha certeza que era impossível ter essa rede. Ela falou assim, Lari, isso é muito simples de fazer, só que a gente precisa planejar agora, porque pra ter essa rede meio que numa janela, a gente precisa construir paredes um pouco mais largas aonde a gente vai pendurar, porque na parede normal, né, na largura só da parede, como não é uma parede de igreja, não daria pra pendurar a rede. Você pode rir no microfone, não tem problema. Não é a Larissa, então, né? Como não sou eu, grossa, feito uma parede de igreja, a gente precisava programar essa parede. E aí, vocês lembram no vídeo passado que eu falei que a gente ia fazer uma coisa muito legal numa das paredes da nossa sala? Então, uma das paredes da nossa sala vai ter essa rede. Então, você imagina você deitar na rede e assistir um filme?
Sério. Meu Deus. Vai ser demais. Vai ser uma briga. Quem fica na rede E quem fica no balanço. E a gente vai ter o balanço. No fim das contas, a gente conseguiu ter o balanço. Não vai ser um balanço como esse, porque eu entendi que esse balanço ia ser muito desconfortável, né? É muito lindo, maravilhoso, parece que eu tô em Bali dentro da minha casa. Mas não vai ser confortável. Então a gente pensou num balanço mais nessa linha, que tivesse encosto. A gente colocou um lá no projeto de interiores, mas essas coisas assim, esses detalhes, é bem provável que conforme a gente for procurando, né, indo nos lugares, essas coisas todas meio que mudam um pouquinho, né? Então, como vocês podem ver, eu queria mesmo um balanço, porque eu tenho umas 50 referências de balanços pendurados na sala. É igual o banheiro, né? Porque no início eram 5 banheiros, então tinha que ter muita referência de banheiro. Ainda bem que não chegou a ser isso no final das contas. Então aqui a gente segue com algumas referências. Eu comecei a colocar referência até de coisas tipo isso, um negócio de botar toalha. Porque tudo isso eu acho que pra quem vai montar o nosso projeto, por mais que pareça uma coisa idiota, essa prateleira de pendurar toalha, mas eu acho que faz com que a pessoa entenda qual que é o mood que a gente quer. E tem muitas coisas aqui, principalmente essas coisinhas de madeira e tal, que eu comecei a entender que eram coisas possíveis da gente começar a fazer. Então, por exemplo, essa prateleira dá pra gente começar a pensar a fazer, onde a gente vai colocar. Então tem várias coisas aqui que dá pra gente ir se planejando pra fazer antes da casa ficar pronta, né? E aí aqui entra um momento, nas nossas referências, de muito vidro. Janelas, vidros, esquadrias pretas e tal. E aí o que acontece é que a gente tem um grandíssimo problema. A gente não tem uma casa grande o suficiente, por exemplo, como isso aqui, pra fazer um telhado de vidro. A gente não tem isso. E a outra coisa é que eu comecei a questionar, né? Como é que a gente faz pra limpar? Porque é lindo, mas e aí quando suja? Como é que você faz? Não sei. Pensem nisso. Pensem nisso. A gente tem que pensar em tudo. Tem coisa que a gente opta pelo bonito, pelo que a gente quer, sabendo que isso vai dar um trabalho. A gente tem muita janela na nossa casa. A gente sabe que isso vai esquentar a nossa casa. A gente sabe que a gente vai ter que botar uma película de proteção térmica. Mas a gente optou por isso porque era a estética que a gente queria. E a gente gosta muito de luz entrando na casa e tal. Mas, ó, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tá vendo que a sala é um pé direito duplo. A gente não vai ter pé direito duplo, porque senão nossa casa teria que ser maior ainda pra gente poder ter isso. Então, optamos por não ter isso daí. Então aqui a gente segue com mais referências de vidro, casas no meio da floresta. Que era essa casa que eu queria morar? Era, mas não é exatamente assim que a gente vai morar. Casas gigantescas, vamos ter essa possibilidade? Não vamos. Mas é o que? É o vidro, a gente queria o vidro. E aí aqui a gente começou a ter algumas referências, não só de coisas de dentro da casa, mas das partes de fora da casa, como a gente queria. Que a gente queria que a nossa casa tivesse essa aparência de telhadinho. Porque aqui onde a gente mora, no condomínio onde a gente mora, e eu acho que a maioria dos condomínios que tiveram muitas casas construídas, assim, a partir dos anos 2000, são aquelas casas que a gente aqui carinhosamente fala de casa caixote. Todas parecem um Itaú Personalité, né? São aquelas casas assim, ó, quadradinhas e que pra mim dá uma sensação de ser uma casa não muito aconchegante, parece uma casa meio de revista, parece que eu vou entrar e vai ser uma casa que nada você pode tocar. E aqui a casa dos meus pais, ela é uma casa de telhadinho, com telhas bonitinhas, de tijolinho. Então a gente gosta dessa sensação. E foi uma das coisas que a gente descobriu, que as pessoas começaram a construir casas assim, porque são casas mais baratas. Construir telhado é mais caro do que você fazer um telhado embutido na laje e fazer essa casa caixote Itaú Personalité. Então a gente não queria um Itaú Personalité, a gente queria uma casa. E aí eu achei esta referência aqui, deste espaço de uma área externa, e eu achei isso muito legal. Porque aqui onde a gente mora faz muito frio no inverno, e uma das coisas que eu mais fazia quando eu era criança aqui com os meus pais, a gente acendia a lareira, e a gente passava, né, o dia todo mundo juntinho, em volta da lareira, assim, curtindo um friozinho, aquele cheirinho de madeira queimando, que eu sei que é zero sustentável, mas que traz essa memória da minha infância. E a gente faz muito isso aqui em casa, né? Na nossa casa a gente decidiu não ter lareira, com lenha mesmo, que a gente tenha que fazer assim. A gente vai ter uma lareira a álcool. Eu nunca vi na vida uma lareira a álcool, nunca usei. Não sei se vai ser bom, se não é. Mas a gente decidiu ter uma porque ela é portátil também, dá pra gente levar pra onde a gente quiser. Mas a gente pensou em ter isso no fundo da casa, esse espaço que tenha um lugar pra fazer a fogueira e que as pessoas possam sentar em volta. E aí a gente fez isso no nosso projeto, a gente só não sabe se a gente ainda vai seguir com isso. Tá tudo pronto pra fazer, a gente só precisa falar, queremos. E aí a gente vai ter esse espaço. E que, na verdade, o que a gente fez vai ficar um pouco mais próximo disso aqui do que daquela referência que eu mostrei, porque a gente queria fazer esse banco que já fosse de cimento, já fixo, para que a gente possa sentar de um lado e do outro lado ter umas cadeirinhas, quem sabe mais um balanço, né? Porque a gente gosta pouco de balanço. Uma coisa que a gente teve que começar a procurar foi referências para quartos de criança. Isso foi muito legal. Ai, foi demais. E aí, como mães divertidas que seremos, eu acho,
A gente pensou em fazer coisas divertidas pra crianças. Tipo isso, né? Ter tipo uma mini parede escalada num quarto. Eu já imagino aí as mães já surtando, né? Tipo, você tá falando isso agora, quando você tiver seu filho você vai ver só. E eu tenho certeza que isso vai acontecer comigo. Que eu vou ficar completamente surtada quando eu tiver a criança e tiver essa parede. Então a gente fez isso no projeto, mas aí eu vou decidir depois se a gente vai botar isso ou não. Conforme a gente foi fazendo o projeto também, a gente foi chegando em referências mais próximas do que a gente queria dos nossos banheiros, que eu percebi que a gente tava muito confuso. A gente tinha muitas referências de banheiro, e uma das referências que a gente usou principalmente pro porcelanato da parede foi esse aqui, que tem esses porcelanatos mais naturais. Ó, tá vendo de novo aqui aquele porcelanato assim, ripinho, assim, que eu não sei como é que fala, parece um banho de spa. A gente tem várias referências de luminária, e aí, como vocês podem ver, a gente quis essa coisa um pouco mais rústica, um pouco mais natural, um pouco mais com essas coisas de fibra, de madeira. Olha essa cabeceira dessa cama. Uma coisa que acontece é que as pessoas normalmente fazem cabeceira de tecido hoje em dia, né? Fazer aquelas cabeceiras acolchoadas, super lindas. Mas eu e a Erika, a gente tem rinite. A gente não pode ter uma cabeceira dessa. Não podemos, porém, mas olha essa daí. Olha essa daqui, entendeu? Que a gente vai passar o paninho assim, ó, vai ficar tudo limpinho, show! Coisa mais linda, com as duas mesinhas de cabeceira, assim, ó, uma de cada lado que a Erika fez. Então vai ser, assim, maravilhoso. E aqui mais umas referências de quartos de babies. E aí eu quero que vocês guardem muito bem esta referência aqui, porque isso aqui era um sonho de consumo meu, e eu te digo que chegamos lá. Quer dizer, eu não sei se chegamos. No render tá bem parecido. Tá lindo, lindo, lindo. Mas aí a gente vai ver se na prática vai ser isso mesmo que vai acontecer. Uma das coisas que a gente vai colocar na nossa casa também vão ser essas portas que a gente descobriu que chama porta-celeiro. Você sabia? Eu não sabia. A gente vai ter uma das nossas portas assim, porque também é uma porta mais cara, mas a gente vai botar num lugar bem bonito assim na sala pra ter aquele destaque de porta. A gente gostou muito dessa coisa meio rusticona, de casa de fazenda e tal. E teve uma fase aqui que vocês podem ver que a gente começou a pegar umas referências de jardim, porque a gente vai ter uma hidro no fundo da nossa casa, né? A gente vai ter esse espacinho bem gostosinho. E vamos ter também uma casinha de marcenaria, meio de jardinagem, que vai ser como se fosse esses storage, esses lugares pra guardar coisas. A gente vai fazer no fundo da casa também. E uma referência que eu fiquei doida quando eu vi foi a referência dessa cozinha aqui, com esses móveis verdinho claro, com tijolinho, com madeira. Quando a gente foi fazer a nossa cozinha... Ela é muito parecida com isso aqui, ó. Ela é muito próxima dessa referência. A gente fez a parte da marcenaria um pouco mais clara do que isso, mas a gente conseguiu chegar bem próximo dessa referência que a gente queria pra nossa cozinha, de ter essa coisa bem rústica e bem cozinha de campo, assim, de fazenda. Então ficou muito legal, ó. Não ficou tão poluído quanto isso, assim, que essa daqui tem, eu acho que tem muita informação, mas ficou com essa cor diferente, que a gente queria esse móvel de cor diferente. E a gente vai fazer a parte de baixo da casa toda, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Todo o piso do primeiro andar vai ser todinho um porcelanato que imita madeira, então vai parecer aquele salãozão, assim, enorme. Quando a gente foi fazer o nosso projeto de design de interiores, a gente começou a perceber que por mais que a gente tivesse muita referência, tinham muitos buracos, né, que faltavam, assim, na casa pra gente entender. A gente conseguia entender partes de algumas coisas, mas a gente não conseguia visualizar os cômodos todos. Essas referências que eu tô mostrando pra vocês, já foi depois da gente fazer as reuniões de interiores, entender o que tava faltando. Por exemplo, a gente não tinha imaginado como seria nosso quarto, a sala era uma coisa que tava confusa na nossa cabeça. E aí, conforme a gente foi vendo os buracos que tinham, assim, que a gente não tinha conseguido preencher só quando a gente tava sonhando, a gente foi preenchendo conforme a gente foi montando o projeto de interiores pra passar referências que as meninas pediram pra gente. E aí é óbvio que durante as reuniões a gente teve várias alterações, mas a gente chegou num projeto que tá lindo, que tá muito a nossa cara e que na próxima temporada do Diário de Obra a gente vai mostrar pra vocês poderem sonhar com a nossa casa junto com a gente, porque ela tá ficando cada vez mais linda e acho que cada vez mais a nossa cara, assim. E aí uma coisa que muitas pessoas perguntam pra gente quando a gente fala, né, que a gente vai fazer uma casa, não sei o quê, e é bem nessa hora de decidir principalmente essas coisas, né, planta, que foi o vídeo anterior, e a decoração, como é que vão ser os móveis e tal. Se eu e a Erika, a gente discordava muito das coisas, se a gente tinha os mesmos gostos, se a gente debateu muito, né, sobre as coisas. E uma coisa que foi muito legal da gente descobrir nesse processo é que a gente tem gostos muito parecidos. O nosso objetivo com a casa, ele é muito parecido, né, do que a gente quer pra cada cômodo, a sensação que a gente quer trazer pra casa. E no final das contas foi um processo muito fácil, né, amor? Foi muito tranquilo. A gente foi também descobrindo
parte das coisas, né? Juntas. A gente foi descobrindo o que a gente gostava, o que a gente queria, porque é isso, né? Quando a gente vai fazer a reforma de uma sala, né? Mudar a sala da nossa casa, a gente pensa num cômodo só, a gente dedica toda a nossa energia só para aquele lugar. E a gente percebeu que pra fazer tudo isso numa casa de quase 240 metros quadrados era muito difícil. Então, assim, foi muito bom a gente ter essa pessoa fazendo o projeto de design de interiores pra gente, porque eu acho que se eu tivesse que fazer isso sozinha, se a gente tivesse que tomar todas essas decisões sozinha, a gente ia surtar. Porque era muito mais coisa do que a gente estava imaginando, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de 5 vídeos pra gente começar a falar um pouco sobre a nossa casa. Neste exato momento, já tem paredes, já tem portas, assim, vãos de portas, vãos de janelas. A parte de baixo, assim, do primeiro andar já subiu tudo. E a gente vai continuar compartilhando com vocês em vlogs, em bate-papos, assim. Então por isso que é muito importante que vocês me contem o que vocês querem saber da nossa casa. Porque, às vezes, ou a gente vai compartilhar o que a gente quer, ou a gente não vai nem pensar nas coisas que vocês gostariam de ver por aqui. Então se tiver algum outro vídeo desse de bate-papo, assim, de conversa sobre essas questões de fazer isso em casal, tomar essas decisões em casal, também conta aqui pra gente, que a gente vai tentar trazer isso pra vocês na segunda temporada, tá bom? Obrigada por vocês terem acompanhado todos esses dias aqui com a gente. Como vocês viram, teve uma passagem de tempo grande entre os 3 primeiros vídeos e esses 2. Assim, foram muitos meses. Então a gente se vê na próxima temporada, que a gente não sabe ainda quando vai ser, mas eu espero que seja logo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezinho, deixa o seu comentário, compartilha com as pessoas aí que estão fazendo obra, que estão se mudando, que as pessoas amam ver esses vídeos, né? Então é isso, dá um tchau, amor. Não, calma, deixa eu dar pelo menos as caras aqui. Tchau! Tchau! Nossa, tá até com dorzinha de garganta. Conseguimos! Uhul! Nossa, eu tô suando o sovaco.